E voltamos agora com teste de novo cenário, nova iluminação, mas principalmente ainda para continuar falando sobre formas mais simples e práticas e, né, didáticas de te explicar como é que o nosso corpo faz o que faz e por que o nosso corpo faz o que faz. Sou Bruno Miranda, sou fisioterapeuta, trabalho com paciente neurológico, dor crônica e atualmente estou fazendo residência em cuidados paliativos num hospital aqui de Porto Alegre, o GHC. E hoje eu vim falar principalmente sobre algo que é um assunto muito comum, principalmente quando a gente fala de medicamentos, né? Cuidados paliativos é uma área muito próxima de medicamentos sedativos e volta e meia esse assunto sempre vem à tona. Que seria o vício. Como é que ele funciona no nosso cérebro? E tu sabia que o vício tem mecanismos em comuns com os nossos hábitos? E não, eu ainda não tenho um roteiro pré-pronto, mas aos poucos a gente vai se acostumando, vai pegando um jeito, eu vou tirando o assunto das vozes da minha cabeça. Tá, beleza, o que é vício? Usando um sentido das ruas, o vício é todo aquele hábito frequente que acaba te causando algum problema dentro do meio em que tu tá vivendo. Vício, tem várias coisas, tem vício em doce, que é os mais leves, né? E outros vícios que a gente já conhece com muita frequência, como por exemplo o vício em medicamentos, ou como por exemplo o vício em drogas. O que acontece no micro para que a gente consiga enxergar este macro de alguém que tem o hábito frequente de usar alguma coisa, alguma substância e parece que quer cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais. Pra gente entender esse micro, primeiro a gente tem que entender que sensação de prazer, euforia e êxtase, prazer no sentido de o corpo ligado, o corpo motivado, o corpo ativado, ele acontece por intermédio de alguns neurotransmissores, todos os neurotransmissores, mas alguns em específico, como a dopamina e a própria serotonina. Essas duas, o que elas fazem? Dependendo do receptor que elas se ligam, da região do cérebro que elas se ligam, que elas estão, elas acabam produzindo uma certa forma, um aumento do estado de alerta do nosso cérebro. E é por isso que elas têm tanto envolvimento com prazer, euforia, êxtase. E isso que a gente conhece. Qualquer interação entre o externo e o interno. Toda vez que a gente ingere alguma substância que, em qualquer grau, qualquer nível, nos entrega alguma sensação de bem-estar, dentro do nosso cérebro, as sinapses dopaminérgicas acabam sendo liberadas, elas acabam influenciando o nosso estado de euforia em relação àquela substância em específico. Só que o que acontece? Essa sensação de euforia que é associada àquela substância em específico, ela chega num limite. Por quê? Porque existe um limite de quantidade de neurotransmissores, existe um limite de quantidade de receptores, existe um limite até de quantidade de intensidade da sinapse. Ou seja, aquela euforia ela não vai durar para sempre. E é aí que mora o problema. Tanto do vício em medicamentos, quanto de qualquer outro tipo de vício. Olha aqui um invasor de novo. É um gato maluco. Mas vamos deixar ele porque ele pode ser coadjuvante. Qual que é o problema? Essa sensação de euforia, em algumas pessoas, em alguns contextos, isso não vem ao caso, eu quero tentar esclarecer a parte biológica, acaba exigindo para o cérebro que sente falta. Aquela interação que o nosso corpo teve com uma substância em específico, que nos entregou uma quantidade em específico, um nível específico de euforia, chega um momento que ela acaba entregando para o nosso cérebro um sinal, um aviso, uma lembrança de estou sentindo falta daquela sensação que a gente ganhou naquele momento. De certa forma é natural, todo mundo que come uma comida gostosa, cheira um perfume bom, acaba procurando ele em algum momento, a comida, querendo comer, passar por aquela sensação de novo. Esse ponto é o natural. O que não é o natural é quando essa sensação de euforia ela acaba sendo usada de certa forma como uma fuga, isso biologicamente falando, como uma fuga das outras sensações que o nosso cérebro recebe do contexto em que a gente está inserido.
ao mesmo tempo cuidando pequeno. Acaba nas outras sensações que o cérebro, do contexto que a gente está inserido. E o que acontece? Nessa busca por fuga das sensações, aquele limite que o nosso cérebro tinha de intensidade de dopamina ou serotonina, intensidade de receptores, intensidade da força que aquela sinapse do prazer tinha, o cérebro ele vai encontrando uma contra-resposta, porque ele é programado para não deixar o nosso corpo falhar, para não deixar nosso sistema nervoso colapsar. E o que ele entende como colapso? Entende justamente quando uma sinapse que naturalmente era para ficar aqui é exigida a ponto de ficar aqui. Ele precisa desligar essa intensidade. Isso também faz parte do problema, porque é nesse desligar automático de intensidade que o nosso cérebro produz, quando a gente busca aquela mesma sensação, que faz a gente buscar uma intensidade maior daquela sensação. Porque esse mecanismo que o cérebro acabou encontrando para regular essa intensidade, ele funciona somente com aquela intensidade que já é conhecida dele. Mas ele não funciona com a próxima um pouco mais intensa. Tá fazendo sentido? Unindo as pontas. O vício que a gente conhece externamente como um hábito que produz, de certa forma, alguma dificuldade funcional, alguma dificuldade social, principalmente, ele acontece porque no micro, as sinapses de dopamina e serotonina, elas estão sendo exigidas numa intensidade que elas não estavam acostumadas. E, ao mesmo tempo, o nosso cérebro está tentando controlar essa intensidade para o nosso sistema nervoso não colapsar. O problema é que nesse controle de intensidade, ele acaba diminuindo os receptores, diminuindo a intensidade daquela sinapse e mandando de volta o sinal de que, opa, olha só, esse nível aqui eu não preciso mais, não faz nada pra mim, não faz nem cócegas, agora eu preciso desse nível aqui. E é nessa relação, nessa conversa entre o nosso cérebro tentando ajustar a intensidade, o nosso corpo pedindo mais intensidade, que acontece a busca cada vez maior por uma intensidade maior de estímulos. E essa busca acaba nuviando, deixando nublado qualquer outra função mais organizativa, vou usar essa palavra brincando, do nosso cérebro, de que, não, peraí, esse estímulo faz sentido pra gente? Esse prazer, essa euforia faz realmente sentido no contexto que a gente tá? Quando a gente busca, quando tem essa briga muito grande, muitas vezes fica difícil do nosso cérebro pensar se aquele estímulo faz sentido ou não pro nosso funcionamento. Entendeu essa parte do vício? E agora, mas o que isso tem a ver com hábitos? Vamos começar por um hábito simples, um hábito de leitura, que todo mundo fala disso, que tu precisa ter motivação. Não é bem assim, porque a motivação ela dura pouco, a intenção é um fator um pouco melhor, entender a intenção e o porquê de formar aquele hábito é um fator um pouco melhor, um pouco mais constante do que somente a motivação. Nos hábitos acontece uma repetição semelhante. Acontece primeiro o contato com aquele livro que a gente precisa ler ou quer ler, só que é difícil. Não, peraí. É difícil, acaba se tornando difícil. Quando a gente entende conjuntamente o porquê daquela leitura, qual a utilidade que aquilo vai ter para nossa vida, aí que a gente começa a botar as pitadas de motivação, de euforia, de prazer com aquele hábito que a gente quer formar. Tá acompanhando? Nesse processo de formação de hábitos, vai acontecendo uma tentativa semelhante do nosso cérebro naquela busca por uma sensação de prazer. O nosso cérebro, toda vez que a gente se defronta com uma sensação ruim, de dificuldade, ele tenta regular para baixo a nossa vontade de querer terminar aquela ação, aquele hábito. Só que ao mesmo tempo, quando a gente encontra um motivo, o porquê de fazer aquele hábito, a gente consegue equilibrar, a gente consegue correr atrás e tentar
contra-atacar essa regulação para baixo do cérebro e não, peraí, é difícil, mas se a gente fizer tal coisa, a gente vai ganhar tal coisa, a gente vai chegar num certo ponto que a gente sempre quis estar. E é essa o ponto semelhante com o vício. Acontece uma conversa contrária, uma briga entre o cérebro e a nossa vontade, só que uma pode ser usada para algo benéfico, a outra não está sendo usada para algo benéfico.